Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia iniciando e mais uma grande oportunidade para aprendermos mais da palavra de Deus e também podermos desfrutar, né, da comunhão dos irmãos através aí dessa ferramenta do Instagram. Então vamos suplicar a Deus as bênçãos dele e essa oportunidade aqui, podemos ser gratos a ele. Hoje o nosso devocional está em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7. Bom dia a todos, bom dia irmã Jarina, irmã Cláudia, irmã Eusa, Deus abençoe, graça e paz a todos. Então, Josué, capítulo 1, versículo 7 a 8. Esse vai ser então o nosso versículo para a meditação dessa manhã, tá ok? E um tema também muito bom, fonte do coração. Então vamos ver aqui o que é que Deus tem para nos dizer nesta manhã, o que é que nós podemos aprender e o que é que está no nosso coração, né? O que é que nós temos colocado nele. Então hoje vai ser um momento bem especial de mais uma oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Temos amanhã a possibilidade de estarmos no nosso devocional noturno, um pastor amigo meu, e no sábado às 19 horas o nosso papo teológico, né? O nosso bate-papo teológico, tá certo? Nós vamos fazer no sábado, vamos fazer através ou do Zoom ou do Meet. Aí eu vou colocar lá o link no Story, para quem quiser às 19 horas participar desse bate-papo, né? Uma conversa teológica. Nós vamos falar sobre os desigrejados. O que é isso, né? O que é essa teologia que tem crescido ultimamente, tem avolumado, e a gente entende que devido a esse distanciamento, né, da igreja, é um risco que pode se correr, porque como essa teologia tem crescido, muitas pessoas acham que agora podem viver de cultos virtuais, acham que dá para viver sem necessariamente estar congregando, e aí pode ser que crie-se esse hábito e acabe aderindo a essa falsa teologia, esse falso ensino. Então, de uma forma de alimentarmos as ovelhas de Cristo, uma forma de orientarmos também o rebanho do Senhor, eu e o pastor Germano estaremos sábado às 19 horas fazendo esse bate-papo teológico, né? Talvez, provavelmente, a gente vai estar juntamente com o bate-papo fazendo a gravação aqui da nossa conversa, e se der certo, se ficar legal, a gente pode tentar ver se consegue colocar depois no IGTV o nosso bate-papo, tá certo? Então na sexta-feira à noite o devocional vai ser feito com ele, pastor Germano, e para vocês conhecerem. E no sábado às 19 horas, talvez 19h30, eu acho que fica melhor, porque a gente termina o nosso devocional e aí vamos dar entrada na live aí, no caso no bate-papo. Aí o bate-papo ele é ou no Meet ou no Zoom, a gente vai ver aí qual vai ser a rede que a gente vai trabalhar, tá bom? Então ore por isso, espero que todos estejam pensando aí em participar desse bate-papo. Vai ser uma conversa mesmo, todos vão poder participar, né? Todos vão estar aí online, um bate-papo teológico mesmo, onde você pode perguntar, tirar alguma dúvida, e a gente, eu e o pastor Germano, iremos conversar com vocês sobre esse assunto, tá? Algo bem dinâmico. Espero que vocês possam estar pensando aí e desejando ir, né? Caso você queira, a gente vai lançar o link, talvez na sexta-feira, para que você possa então acompanhar no sábado. Eu acho que vai ficar mais correto às 19h30, né, para a gente dar um intervalo. Talvez eu faça na sexta-feira, no sábado, um devocional mais resumido também, e aí a gente vai para o nosso bate-papo teológico, tá bom? Então orem por isso, ou posso até ver, né, a possibilidade de fazermos um pouco mais tarde. Estou vendo ainda, vou conversar ainda com
com os irmãos para ver o que é que acha da liderança, e aí a gente lança aí a proposta até amanhã, tá certo? Então, lembrando, hoje nós teremos o nosso culto de doutrina, né? Estudo de doutrina e oração. Amanhã, às 18 horas, estaremos com o devocional com o pastor Germano. E no sábado, depois do devocional, nós teremos o nosso papo teológico na rede social, ou Meet ou Zoom, a gente vai ver, e a gente vai lançar o link para aqueles que quiserem participar do nosso bate-papo teológico. Eu conto com a participação de vocês, né? Para que seja bom, para que dê certo, vocês precisam estar participando, tá bom? Então vamos dar início, são 9 horas e 2 minutos, falei mais aqui do que devia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado, Pai amado, pela tua graça, obrigado pelo teu cuidado, Senhor Deus. Queremos te suplicar pelos irmãos, Senhor Deus, que têm familiares que estão nesse momento, Pai amado, lutando com a sua saúde, tratando já, alguns já estão se recuperando, Pai amado. Que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um, Pai, trabalhando, restaurando, também, Senhor Deus, com, se eu não me engano, a mãe da irmã Zélia, Senhor Deus, que o Senhor possa estar também restaurando a saúde dela, que ainda está enferma, que o Senhor possa estar completamente curando a sua saúde. Obrigado, Senhor Deus, nos dá entendimento por mais um dia, nos dá o desejo, Senhor Deus, de fazermos a tua vontade sempre, e que possamos, Pai amado, nos alimentar nesse momento com a tua palavra, possamos estar satisfeitos, alegres, Senhor Deus, e desejosos por ela. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, vamos dar início então agora ao nosso devocional. Nosso texto dessa manhã, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, e diz assim a palavra de Deus. Deixa eu botar na versão correta. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, ok? Então esse é o nosso texto, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. E o nosso devocional hoje, 28 de maio de 2020, o texto-chave é Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O tema do nosso devocional é fonte do coração. Então o nosso autor diz o seguinte: palavras de Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. O falar desnuda as suas crenças, pensamentos e sentimentos. O que sai dos seus lábios? Intrigas, maledicência, rudeza, amargura, fofoca? O Senhor disse: não deixes de falar as palavras desse livro da lei. Josué 1 e 8. A palavra de Deus deveria sair da boca de Josué antes das ordens militar aos seus exércitos. O momento-chave para a fixação de qualquer conteúdo acontece quando esse é transmitido oralmente. Essa é a razão pela qual a tradição oral é supervalorizada na cultura judaica. Os pais deveriam instruir os filhos: todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. No momento em que falamos a respeito da palavra de Deus e dos seus feitos,
não só formamos aqueles que ouvem, como também retemos ainda mais as verdades da memória e principalmente os afetos do coração. O lugar por excelência da palavra é o coração. Fincada nele, dos seus lábios jorrarão vida e não morte aqueles que a ouvem. Não deixe de falar da palavra deste livro. Paulo nos ajuda nesse sentido, quando nos ordena a transmitir os outros aquilo que aprendemos. Diz-no ele: isso mesmo transmite, 2 Timóteo 2:2. Qual é o conteúdo que sai dos seus lábios? A oração do nosso autor é: Pai, desejo buscar a Tua palavra de todo o coração, para que os meus lábios sejam usados para o Teu louvor e para a edificação do Teu corpo. Amém e amém. Muito bem, meus amados irmãos, temos aqui então mais uma grande oportunidade de termos a nossa vida moldada segundo a vontade de Deus. É um texto muito bom. O que é interessante notar, meus amados, nesse texto de Josué, capítulo 1, é que eu quero ler para a gente poder entender como Deus trabalha com a nossa vida. Ele diz o seguinte: sucedeu, versículo 1 de Josué capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Então aqui nós temos Deus falando com Josué, dizendo: Josué, Moisés morreu, e você então vai ser aquele que vai ficar no seu lugar. E a partir de agora, você vai dar entrada aí à terra prometida. Você vai então começar a tomar posse daquilo que eu prometi ao meu servo Moisés. Ou seja, eu sou fiel, eu vou cumprir aquilo que eu prometo. E além disso, ele está dizendo: eu sou todo poderoso, eu que estou dizendo, e você vai ter, porque eu estou contigo. E para se tomar essas terras, a gente sabe que teve guerras, né? Ele teve que batalhar para que pudesse então tomar posse da terra. Agora, o que é interessante notar é que Deus não diz assim: então você vai ter que agora preparar os seus soldados, você vai ter que confeccionar espadas, lanças, escudos, criar armaduras, preparar cavalos para guerras, carruagens. Você agora vai chamar os soldados e vai dar palavras para que eles estejam no ponto para lutar. Não. Deus chama Josué e diz: Josué, você vai começar a tomar posse da terra. Vai ter guerra, você vai enfrentar aí grandes exércitos, né? O primeiro logo começa aí com a grande batalha inicial, né? Ele vai então destruir um grande exército. Mas ele chama Josué e diz o seguinte: olha, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. E aí, só assim, farás prosperar o teu caminho e o que é que acontece? Será bem sucedido. Ou seja, para que Josué obtesse êxito, lograsse êxito nessa investida de ter essa terra prometida, que ele pudesse ganhar as batalhas, para que ele fosse bem sucedido e pudesse realmente tomar posse, ele precisaria estar meditando na palavra de Deus e falando da palavra de Deus. Ele precisava estar falando disso. E no versículo 7 ele diz: então somente seja forte e corajoso. Ele vai dizer: olha, vai ter guerra, você tem que ser forte e corajoso. Mas para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Ou seja, para cumprir a minha palavra, para cumprir aquilo
que eu disse, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Trazendo então para o nosso devocional desta manhã. As lutas da nossa vida, elas serão vencidas. Nós só seremos bem-sucedidos verdadeiramente, bem-sucedido, quando Deus fala que seremos bem-sucedidos e da forma correta, é se nós estivermos conduzindo a nossa vida na palavra de Deus. E a segunda coisa é, nós temos que falar dela. Ou seja, a nossa vida deve ser conduzida completamente pela palavra de Deus. Mas como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que encher o meu coração da palavra de Deus para que eu possa falar dela. E falar dela não é somente pregar, não é que você vai ser aí um grande pregador, Deus queira que seja, ou uma grande mulher, que vai estar cuidando, sei lá, das reuniões de senhoras, uma grande professora de escola dominical, uma mulher que vai estar transmitindo a palavra de Deus. Não estou dizendo nesse sentido, mas que a forma de pensar que vai conduzir a tua vida, as tuas decisões, os teus conselhos, sejam todos eles extraídos da palavra de Deus e não da sua vontade. A ideia, o que Deus estava transmitindo para Josué é o seguinte: você precisa estar sendo conduzido por mim. A tua vontade não pode prevalecer. As ordens que você vai dar, elas serão dadas mediante a palavra de Deus. Aquilo que eu vou te dar tem que ser cumprido para que dê certo. Porque a partir do momento que tu se desviar, ou para um lado ou para o outro, você não vai ser bem sucedido, não vai dar certo os teus planos. Traga isso para a nossa vida hoje. Você tem que estar com a sua vida, assim como Josué foi ordenado, baseado na palavra de Deus. É ela que vai te conduzir, amado. É ela que vai te dizer. Quando ele diz aqui ser forte e corajoso, ele tinha que crer no que Deus estava dizendo. Então ele precisaria ser forte e corajoso. Ele não poderia desconfiar de Deus. Ele não precisaria ter medo, porque Deus estava dizendo: eu sou contigo. E eu vou, onde você botar a planta do seu pé, eu vou estar contigo. Então não precisa ter medo. E essa palavra é para a gente também hoje. Ah, mas pastor, tá aí, tá uma desgraça, o mundo todo com esse vírus. Seja forte e corajoso. Eu vou estar contigo todos os dias, o que ele diz, até a consumação dos séculos. Então a gente não precisa ter medo. Mas pastor, e se eu pegar essa doença? Irmão, continua forte e corajoso. O Senhor estará contigo, Ele não te abandona. Ele não vai te deixar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados vai te separar do amor que está em Cristo Jesus. Nós somos seres espirituais. Nós somos cidadão dos céus. Nós fazemos parte de um reino celestial. Esse corpo aqui, ele está maculado pelo pecado, ele precisa ser desfeito. E ele vai ser transformado em um novo corpo glorificado. E para que isso aconteça, eu preciso me desvencilhar desse corpo velho aqui. Para que eu possa ter um novo corpo glorificado, eu preciso me desfazer dele. E a ordem para que isso aconteça é partindo desse mundo, é com a morte. E eu não preciso mais temer a morte. Eu não preciso ter medo disso. Mas vai muito mais. A minha vida precisa ser conduzida pela palavra de Deus. Para que meus planos deem certo, eu preciso estar fazendo meus planos dentro do plano de Deus. Não é que eu tenho que fazer meus planos e colocar Deus nele. Eu tenho que colocar meus planos dentro dos planos de Deus. A ideia é aquela que eu falei, é o trilho do trem e nós temos que estar em cima. A palavra de Deus é o trilho e nós então estamos em cima. Se nós sairmos, vai descarrilhar, vai dar problema.
Nós vamos ter percas. Agora, para que eu possa falar, meditar, aconselhar, eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Eu preciso estar meditando, assim como o Senhor Jesus diz, assim como Deus, perdão, diz, né, para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito, tudo quanto nele está escrito. E só assim, só dessa forma, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meu amado, você quer ter uma vida próspera e bem-sucedida? E quando eu falo próspera, né, não sou aqui teólogo da prosperidade, não sou teólogo do triunfalismo. Eu abomino, assim como Deus abomina. Quando eu digo para ser próspero e bem-sucedido, dentro do nosso contexto aqui, é para que as coisas na sua vida dê certo, para que você possa viver dentro da vontade de Deus. E isso é ser próspero, isso é ser bem-sucedido. É ter a consciência de que você está de que você está tendo a sua vida conduzida completamente por Deus. Então você não vai ter dúvida se eu vou fazer isso ou não faço. Deixa eu ver o que é que Deus diz. Eu devo estar nesse trabalho ou não? Deixa eu ver o que é que Deus diz sobre esse tipo de coisa. Eu devo fazer essa faculdade ou não? Peraí, deixa eu ver o que é que Deus diz sobre isso. Quais são os princípios? O que é que eu vou aprender de Deus? Ou o que é que eu vou ter que negar de Deus? Então isso que vai reger a sua vida. Eu devo fazer isso ou aquilo? Deixa eu ver, isso vai me aproximar de Deus ou vai me distanciar de Deus? Isso vai fazer com que eu dê um mau testemunho das coisas de Deus ou vai fazer que o nome do Senhor seja exaltado? Quando eu coloco isso nos meus planos, não tem como dar errado. Quando alguém chegar para você e dizer: olha, eu estou pensando aqui, eu não sei, eu estou achando que eu devo fazer isso, o que é que você diz? Aí as suas palavras serão palavras baseadas na palavra de Deus, né? Quantas vezes a gente ouve, né, as pessoas dizendo, chega para: olha, eu estou pensando aqui, meu marido me fez uma raiva e eu estou pensando hoje passar o dia fora. Aí o que é que a mulher diz? Às vezes faz isso mesmo, passa o dia fora, chega só de noite, não faz almoço não. Então essas palavras não são palavras que estão embasadas na palavra de Deus. Uma mulher que tem Deus como o seu guia e a sua palavra, ela vai dizer: não, pois já que ele fez isso, hoje você vai tratá-lo diferente, hoje você vai cuidar dele, você vai mostrar quanto você o ama. Ou muitas vezes o camarada chega para o outro, né, e diz: olha, mulher fez raiva hoje, eu vou passar o dia jogando bola, não quero nem saber, vou jogar bola, tem raiva, eu vou jogar hoje, eu vou jogar mais tarde, vou chegar mais tarde jogando bola. Aí o que é que o camarada diz? Que não tem Deus como guia, a palavra de Deus vamos lá, vou contigo, pode deixar, se quiser dormir até lá em casa tu dorme, se ela botar boneco. Tá errado. Aqueles que têm a palavra de Deus na sua vida, eles vão dizer: não, meu amado, você vai para casa agora, não quero você jogando bola aqui comigo hoje não, vá para casa, vá pedir perdão à sua esposa, vá se reconciliar com ela, vá se retratar do seu erro e vá agradá-la, vá mostrar o seu amor. Aí esse camarada, ele está baseado na palavra de Deus. Então, qual é a chance desse casamento dar certo? Entende? Então é assim que vírus só vai sair do nosso coração aquilo que nós temos dentro dele, né? E mais uma vez aí eu coloco de novo as nossas redes sociais, né? A nossa oportunidade de fluirmos aquilo que tem em nós, né? Sempre tome esse cuidado, né? Estamos numa época de política onde está feita uma polarização, né? Ou é lado A ou é lado B. Não existe mais lado neutro. Não existe mais pessoas que têm senso. Se você for dar uma opinião e for divergente do lado A, ele vai dizer que você faz parte do lado B. Se você for dar uma opinião divergente do lado B, ele vai dizer que você faz parte do lado A. Não é que você é coerente, não é que você está usando os princípios bíblicos, é que você tem um partido. Então a gente tem visto a desgraça que está acontecendo, além da desgraça
Na saúde existe uma desgraça política. Então está sendo tudo exposto, né? Hoje, mais do que nunca, as redes sociais, elas lançam tudo, fica tudo muito claro. Mas nós temos visto, amados, brigas de irmãos. Pessoas que se dizem cristãs com palavras, com um palavreado torpe, com palavras ofensivas. E aí está revelando o que tem dentro do seu coração e de forma que desagrada a Deus. Então, amados, tenhamos cuidado também nisso. Não se envolva. Tenha a sua decisão clara. E se por acaso alguém lhe perguntar o que é que você acha, aí você diz de forma sábia, sem defender, sem levantar bandeira. A única bandeira que nós levantamos é a de Cristo. O nosso Rei e Senhor é Ele. A nossa morada é celestial nesse mundo. Então nós temos que ter só os princípios dele. Quais são os princípios elementares para o nosso governante? Acima de tudo, ele tem que ter no mínimo temor a Deus. No mínimo. Na pior das hipóteses. E aí você vai dizendo, olha, eu acho isso, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é certo. Mas o que o meu papel e o seu é orar, não é acusar, não é arrumar briga com o irmão, não é ficar se degladiando em redes sociais. É triste, rapaz. Muito triste ver isso. Ou até mesmo outras coisas, né? Às vezes alguém na sua rede social fala mal de você por alguma coisa que você fez ou postou, aí começa, você tá com outra ofensa, e aí outro vem dar outra ofensa e você então diz outra, aí vem outra, aí começa, aí um vai defender você, aí acaba envolvendo tanta gente. Então não vamos deixar que saia da nossa boca, nem dos nossos dedos, aquilo que não agrada a Deus, né? Que a gente tenha esse cuidado. Precisamos defender alguns posicionamentos, porque nós não estamos alheios a esse mundo, não somos dele, mas nós estamos nele e não estamos alienados a ele. As coisas que acontecem no nosso mundo nos afetam. Nós temos que ter posições claras, temos que defender as nossas posições de forma clara. Mas a gente não precisa brigar. Defender posição não é brigar, é fincar o pé e dizer, olha, isso aqui é o que eu entendo. Se você pensa diferente de mim, tudo bem. Eu não mudo a minha opinião até que me prove o contrário, porque também se me provar o contrário, eu mudo. Mas os meus princípios estão alicerçados na palavra de Deus. Então, se você me convencer que os seus princípios estão na palavra de Deus e os meus não, então eu mudo, porque quem rege a minha vida é Deus. Então vamos ter esse cuidado, né? Vamos falar mais do livro da lei, vamos falar mais da palavra de Deus, né? Eu tenho visto aí, tenho me alegrado, né? Alguns irmãos que a gente já falou sobre isso, têm alimentado a sua rede social com a palavra de Deus, e a gente fica feliz por causa disso. Eu creio que você não está perdendo nada com isso, muito pelo contrário. Deus pode estar usando ricamente a sua vida para abençoar outra pessoa. Deus pode estar usando a sua vida para levar o evangelho. E alguém, ao ler aquela palavra, pode então ser tocado pelo Espírito Santo. Então, deixe Deus usar a sua vida para a glória dele. E isso vai acontecer quando? Quando eu transmito o que está dentro de mim. E o que é que deve estar dentro de mim? A palavra de Deus. É ela que deve estar fluindo de mim. Quando eu me alimento da palavra, eu então transmito a palavra. Se eu não me alimentar nela, o que é que eu vou tirar dela? O que é que vai sair do meu coração? Né? É aquilo que está cheio. O que é que você tem enchido no seu coração? Né? Então, quando Deus diz para Josué, não deixe de falar do livro da lei, antes medita, estuda nele e se esforce em viver de acordo com tudo o que nele está escrito. Se você fizer isso, vai dar tudo certo na sua vida. Então, meu amado, quem é que não quer que a sua vida dê certo, hein? Quem é que não quer ser bem sucedido? Quem é que não quer viver uma vida tranquila nos braços do Senhor? Para isso, precisamos descansar e sermos obedientes à palavra de Deus. Então, meus amados, que nessa manhã o nosso exercício aqui, o nosso dever de casa seja esse: buscarmos mais da palavra, nos enchermos dela, né, como
um baú com tesouros, e quando alguém então nos pedir algo, que nós possamos abrir esse baú e tirarmos tesouros da palavra de Deus, para assim podermos dar àqueles que estão à nossa volta, né? Que a nossa palavra seja sempre agradável, né? Assim que a palavra de Deus diz, que faça bem àqueles que nos escutam, que faça bem à alma daqueles que estão ouvindo as nossas palavras e lendo as nossas postagens, tá certo? Vamos então agradecer a Deus por esse dia e pedir a Deus então esse desejo ardente, assim como o salmista diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Então que haja esse amor por nós, pela palavra de Deus. E aí o outro salmista diz que o meditar do meu coração e o falar, né, dos meus lábios seja tudo aquilo que vem de ti, que seja exclusivamente a tua vontade. Que esse então seja o nosso desejo da nossa alma, do nosso coração, como filhos de Deus devem viver, obedientes ao seu Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse instante, Pai amado, queremos te suplicar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Temos visto, Senhor Deus, tanta coisa ruim já em tantas áreas, saúde, economia, mas ainda, Senhor Deus, tem se avolumado a corrupção, a desonestidade, a falta de amor, Senhor Deus, a ganância, a corrupção, tanta desgraça e tanta coisa, Senhor Deus, no meio de tanta coisa ruim, o homem não fica satisfeito e quer piorar mais ainda, Senhor Deus, com a sua corrupção, com o roubo, com fraudes, com tantas coisas, com a ilegalidade. Nos abençoa, Senhor Deus, nos ajuda a ser com os nossos governantes, ser com os nossos poderes, Senhor Deus, os três, executivo, judiciário e legislativo. Toca no coração desses homens, Senhor Deus, quebranta, move, faz a tua vontade, Senhor Deus. Não permita que sejamos massacrados, não permita que venhamos a sofrer, Senhor Deus, por causa de governantes que não têm, Senhor Deus, temor a ti, que são gananciosos, que são tiranos, que são déspotas, Pai, mas que possamos, Pai amado, viver uma vida tranquila, assim como o Senhor pede que oremos pelos nossos governantes. Então molda, muda, quebranta, trabalha, transforma o coração deles, para que possamos, Senhor Deus, amenizar os nossos sofrimentos. Mas também, Senhor Deus, entendemos que a tua vontade deve ser feita, então nos dá tranquilidade, independente de como será o governo, de como está se comportando, que possamos ser fortes e corajosos e confiarmos plenamente em ti. Restaura, Senhor Deus, mais uma vez a saúde dos enfermos. Transforma, Senhor Deus, os nossos corações mediante a tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, o desejo obediente de te servir. Também, Pai amado, conforta, Senhor Deus, aqueles que têm perdido entes queridos, aqueles que nesse momento estão travando uma guerra entre a vida e a morte, cuidando, Senhor Deus, de pais, filhos, tios, familiares, Pai amado. Que teu consolo também venha, Senhor Deus, aqueles que de alguma forma já perderam, Senhor Deus, alguém que amava. Dá o teu conforto, Pai, e o teu consolo. Nos dá um restante de dia na tua graça, Senhor Deus. Transforma o nosso coração, que o nosso meditar e o nosso falar seja coerente com a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a todos. Até daqui a pouquinho às 18 horas, aguardo vocês. Um forte abraço no coração de todos e que a graça e a paz do nosso amado Deus seja abundante em suas vidas. Forte abraço, meus irmãos.